Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática aqui com a professora Tayla. E aí, estão animados, crianças? Eu espero que sim! Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha. Então, o nosso objetivo será resolver problemas de adição e subtração recorrendo a um procedimento pessoal ou convencional. E aí, estão prontos para pensar, para raciocinar aqui com a professora? Então vamos lá! Antes, olhem lá o material que vocês vão precisar para a aula de hoje, crianças. Então hoje vocês vão precisar do lápis, da borracha e da atividade impressa, certo? Não se preocupem que a professora já mostra para vocês qual será essa atividade, ok? Muito bem! Então agora vamos começar. E para iniciar, a professora trouxe aí um probleminha para nós pensar um pouquinho. Vamos pensar junto com a professora? Então olhem aí na telinha e leiam junto comigo. Vamos lá? Igor e Vitor têm uma coleção de carrinhos. Igor tem 215 carrinhos e Vitor tem 143 carrinhos. Muito bem! Vamos pensar um pouquinho. Quem tem mais carrinhos? Essa é uma pergunta muito fácil, não é mesmo? Então podem olhar aí a quantidade que cada criança tem e respondam para a professora. Falem em voz alta aí em casa. Muito bem! Quem falou Igor? Parabéns! Mas essa pergunta foi muito fácil. Vamos ver a próxima? Quantos carrinhos Igor tem a mais que Vitor? E agora, crianças? Já sabem aí? Conseguem pensar como vocês vão fazer para resolver essa pergunta? Olhem lá, a professora circulou ali uma palavrinha. O que será que significa essa expressão a mais aí na pergunta? Pensem aí um pouquinho. Muito bem, então vejam, crianças, eu quero saber quanto Igor tem a mais. Observem as operações que a professora trouxe aí. Qual delas você utilizaria para resolver esse problema e responder essa pergunta? Vejam só, nós temos 215 mais 143. Temos 215 vezes 143. E temos 215 menos 143. Então pensem aí um pouquinho e falem para a professora. Qual delas você utilizaria para resolver esse problema? O que será que significa a expressão a mais? Será que vamos fazer uma adição? Olha só, tem criança aí em casa já falando, não, adição ele vai aumentar a nossa quantidade, não é mesmo, crianças? Isso mesmo. Então, se eu quero saber quanto o Igor tem a mais, o que nos dá a ideia? Olha só, alguém respondeu aí em casa que nos dá a ideia de diferença, descobrir qual é a diferença entre a quantidade de carrinhos que os dois têm. Isso mesmo! E aí, quando nós pensamos em diferença, o que nos dá a ideia? De adição ou de subtração? Muito bem, alguém falou aí em casa, subtração. Então, nós iríamos utilizar a terceira operação para descobrir quantos carrinhos Igor tem a mais que Vitor. E se eu resolvesse 215 menos 143, olha só a resposta que eu ia ter. 42 carrinhos. Claro que o nosso probleminha ali tem uma pergunta, então precisa ter uma resposta. Vejam lá. Igor tem 42 carrinhos a mais que Vitor. Vejam só, crianças, como é importante vocês ler, interpretar e compreender aquilo que está escrito no problema.
Viram só? Não é porque está escrito mais ali que eu vou fazer uma adição. Vejam só, mas eu tenho certeza que vocês estão muito espertos aí em casa, não é mesmo? Ótimo, parabéns! Mas agora, crianças, como nós fazemos para resolver um problema? Aqui a professora já iniciou dando uma dica para vocês, não é mesmo? O que vocês fazem quando vocês vão resolver um problema? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Muito bem, vocês leem as informações, não é mesmo? Lembram que a professora já falou para vocês que a matemática ela anda grudadinha com o português. Vocês precisam saber ler, interpretar e compreender. Lembram disso? Ótimo! Então agora nós vamos ver aqui algumas dicas para resolver problemas. A professora já leu com vocês essas dicas, mas vamos relembrar. Toda vez que nós formos resolver problemas, a professora vai trazer essas dicas para vocês relembrar e praticar aí em casa, ok? Então, olhem aí na telinha de vocês. Então, leia junto com a professora. A primeira dica, leia o problema. É muito importante porque o problema traz várias informações, não é mesmo? Então, ler, compreender e entender é muito importante, certo? Ótimo! Segunda dica, selecione os dados e a pergunta. Muito bem, então, todo problema ele traz dados que vocês vão utilizar, mas é a pergunta que fala o que nós vamos fazer com esses dados. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso, ok? Ótimo! Terceira dica, que ideias estão envolvidas? Olha só, pense em estratégias de solução. Então, vocês viram, acabaram de ver aqui com a professora, a ideia era a diferença. Nós tínhamos ali uma palavrinha para nos confundir, a palavrinha a mais. Mas isso não significava que nós iríamos fazer uma adição. Então, vejam só, nós temos que ler e compreender as ideias que estão envolvidas nesse problema para poder utilizar uma estratégia. E a estratégia que vocês vão utilizar, crianças, é a de vocês. Vocês podem utilizar o cálculo, operação? Sim, posso. Mas posso fazer desenhos? Claro que eu posso. Posso organizar os dados em uma tabela? Sim, pode sim, crianças. Então, vocês vão utilizar a estratégia que vocês acharem mais adequada, ok? Olhem lá, quarta dica. Aplique a estratégia escolhida. Então, você já leu, já identificou os dados, já viu a pergunta. Agora, você já pensou em uma estratégia, agora você vai aplicar essa estratégia. Vou fazer o cálculo, desenhos, então vai pôr em prática aquilo que você achou melhor. Revise os cálculos e responda o problema, como a professora falou. Todo problema ele tem uma pergunta e precisa ser respondido. Então, você terminou, utilizou sua estratégia, revisa, vê se realmente você fez certinho e depois responda a sua pergunta. Mas atenção! Há problemas que não possuem solução e existem aqueles que possuem mais de uma solução. Ótimo, crianças! Então, fiquem atentos, certo? Muito bem, então agora nós já vimos todas essas dicas. Agora a professora vai trazer uma situação aqui para vocês resolverem comigo, certo? Vamos fazer juntos. Olhem lá então, leiam junto com a professora, olhem aí na telinha. Um trem saiu da primeira estação com 312 passageiros. Na segunda estação, desceram 90 e subiram 186. Na terceira estação, subiram 148 passageiros. Qual foi a movimentação de passageiros na quarta estação, se o trem chegou na quinta estação com 256 passageiros? Olha só, será que lendo assim com a professora eu já consigo saber o que eu preciso fazer? Não sei, acredito que não é mesmo? Até porque nós temos várias informações, nós precisamos identificar os dados,
ler, compreender aqui junto com a professora. Então, vejam lá. Então, nós sabemos que o trem saiu da primeira estação com 312 passageiros. Quando ele chegou na segunda estação, desceram 90 e subiram 186. O que aconteceu aí? Vejam só. Na terceira estação, apenas subiu 148 passageiros. E na quarta estação, nós não sabemos. É isso que o problema está perguntando para nós. Porque na quinta estação, depois que ele saiu da terceira, na quarta aconteceu a movimentação de passageiros e na quinta ele chegou apenas com 256 passageiros. E aí? Como será que nós vamos resolver esse problema? Então agora nós vamos lá na telinha junto com a professora no quadro para resolver esse problema, ok? Então vamos junto com a professora? Muito bem, crianças, então vejam só, agora a professora vai utilizar aqui o quadro branco para nós poder resolver esse problema. Vocês viram que são muitas informações, não é mesmo? Então observem como a professora vai organizando essas informações. Então a primeira informação que nós temos é que o trem saiu da primeira estação com 312 passageiros, não é mesmo? Então observem como a professora vai registrar isso, olhem só. Aqui a professora vai colocar a primeira estação, ó. Vou colocar aqui primeira e vou colocar aqui um E, um S e um T para representar a estação, ok? Nós sabemos que ele saiu da primeira estação com 312 passageiros, ok? Muito bem. Aí ele foi para a segunda estação, certo? Vejam só como a professora está organizando as informações. Então, aqui foi a segunda estação. Ótimo, muito bem. O que aconteceu quando ele chegou na segunda estação, crianças? Isso mesmo! Desceram e subiram passageiros. Então, observem aqui como a professora vai representar. Então, nós sabemos que na segunda estação desceram. Vocês lembram quantos passageiros desceram? Olha só, desceram 90. Então, a flechinha que a professora colocou aqui é para representar os passageiros que desceram. Então, quando o trem saiu da primeira estação e foi para a segunda estação, primeiramente desceram 90 passageiros, certo? Mas subiram também. Subiram, então vejam como a professora vai representar. Uma flechinha para cima. Subiram. Quantos passageiros mesmo subiram na segunda estação? Isso mesmo, alguém falou aí em casa, 186 passageiros. Então vejam só como a professora está organizando aí essas informações. Mas será que eu sei então quantos passageiros saíram aqui da segunda estação e seguiram viagem? Ainda não sei. Então o que nós vamos ter que fazer aqui para descobrir? Isso mesmo, um cálculo, uma operação. Então vamos pensar aqui com a professora. Se o trem saiu da primeira estação com 312 passageiros, viajou, chegou na segunda estação e desceram 90 passageiros. Esse número de passageiros no trem, ele aumentou ou ele diminuiu quando desceram 90 passageiros? Isso mesmo, parabéns! Ele diminuiu, porque desceram, então nos dá a ideia de diminuir a quantidade de pessoas no trem. Então vejam só como a professora vai fazer isso. Então, para descobrir ali quantas pessoas ficou. Então, olhem só, 312 e 90. Olha, a professora vai colocar aqui a unidade, dezena e centena, ok? Ótimo. Se eu sei que isso me dá a ideia de diminuir, então será que eu vou fazer ali uma adição ou uma subtração? Muito bem, alguém falou ali.
uma subtração, porque eu estou tendo a ideia de diminuir a quantidade de pessoas. Ótimo! Deixa a professora pegar outra cor ali para resolver essa continha. Então, vamos resolver com a professora essa subtração que eu tenho agora? Observem. Como nós estamos utilizando o algoritmo usual, que é o que a gente mais usa, nós vamos começar pela unidade. Muito bem. Eu tenho 2. Não perco nada. Vou ficar com 2. Muito bem. Eu tenho 1. Posso perder 9? Não, isso mesmo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? E isso eu vou ter que fazer uma troca. Olha só, a professora vai emprestar aqui do 3, vou fazer uma troca. Aqui vou tirar uma centena do 3 e vai ficar com 2 centenas. E aqui eu vou emprestar para a minha dezena, certo? Ótimo! Agora sim, vejam, eu tenho 11. Posso tirar 9? Posso, ou posso falar 9 para chegar no 11. Então, falo 9 e conto até 11. Ó. 9, 10, 11. Quanto deu? Isso mesmo, 2. Ótimo. E aqui, tenho 2, não vou perder nada. Vou ficar com 2. Muito bem, então observem aqui, crianças. Quando desceu 90 passageiros, no trem ficaram 222 passageiros. Ótimo, já sabemos disso, então vamos colocar aqui. 222 passageiros que ficaram ali no trem. Mas o que aconteceu? Subiu, veja uma flechinha aqui. Subiu quantos passageiros? 186. Então, veja, a professora vai registrar aqui também. Que subiu 186 passageiros. Muito bem. Mas agora, se eu tinha ali, quando desceram 90 passageiros, ficaram no trem 222 passageiros e subiu 186, esse subir passageiros me dá a ideia do quê? De diminuir a quantidade no trem ou de aumentar a quantidade no trem? Muito bem, a quantidade aumentou, porque subiu mais passageiros. Então, eu vou fazer uma adição ou uma subtração? Isso mesmo, crianças, uma adição. Então, observem lá. Ótimo! Novamente, vou colocar ali a unidade, dezena e centena. Novamente, vamos iniciar ali pela unidade da nossa operação. Então, 2 mais 6, muito fácil, falem aí em casa. Ótimo! Opa, deixa a professora trocar a cor de caneta. 8, perfeito. Agora, 8 mais 2, também, falem aí em casa. Isso mesmo, 8 mais 2, 10. Olha, o 1 vai vir aqui, o 0 vem aqui e o 1 subiu aqui na centena. Muito bem. 2 mais 1 mais 1. Isso mesmo, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Olha só. Então já descobrimos, crianças, quantas pessoas saíram do trem lá na segunda estação. Quantas pessoas? 408. Então agora vamos colocar ali. Vejam só. 408 pessoas seguiram viagem para a terceira estação. Então vamos continuar nossa viagem também. Então observem aqui que a professora vai fazer agora. Então o trem saiu da segunda estação com 408 pessoas. Vamos ver aqui. Aí ele chegou lá na terceira estação. Muito bem. Quando ele chegou na terceira estação, vocês lembram o que aconteceu? Vamos lembrar lá. Quando ele chegou na terceira estação, apenas subiram passageiros. Então, vejam só, a professora vai colocar a flechinha aqui para cima para indicar que
subiram passageiros. Vocês lembram quantos passageiros subiram? Muito bem, 148 passageiros. Então, na terceira estação, apenas subiram. Então, para eu descobrir quantos passageiros seguiram viagem, o que eu preciso fazer? Isso mesmo, eu preciso pegar aqui a quantidade de passageiros que seguiram viagem. Deixa a professora trocar de canetinha. Então, a professora precisa pegar aqui a quantidade de passageiros que seguiram viagem ali na segunda estação, que foram 408 pessoas que chegaram aqui na terceira estação, ok? Ótimo! E eu sei que apenas subiram ali na terceira estação 148 passageiros. Vejam lá. Então, se apenas subiram, crianças, o que aconteceu aqui para descobrir quantos passageiros seguiram viagem? Eu vou ter que fazer uma adição ou uma subtração? Isso, uma adição, porque se subiu uma certa quantidade de passageiros, a quantidade aumentou no trem, não é mesmo? Ótimo! Então, agora já podemos continuar. Então, vamos colocar aqui a unidade, dezena e centena. Já podemos resolver. Olhem lá, então. 8 mais 8. Sabem quanto é? De cabeça aí em casa. Isso mesmo. 16. Vejam lá. E aqui o 6 vem aqui e o 1 vai subir aqui na dezena. Ótimo. Agora, 1 mais 4. Vamos resolver nossa dezena. Isso. 5. Muito bem. E 4 mais 1? 5 também. Ótimo, então já descobrimos quantos passageiros seguiram viagem. Então vamos colocar lá. Então o trem saiu da terceira estação com 556 passageiros. Ótimo. Agora ele seguiu viagem. Vamos lá registrar com a professora. Seguiu viagem e foi para a quarta estação. Vejam só. Ótimo! Mas nós sabemos quantos passageiros desceram ou subiram ali na quarta estação? Não sabemos, não é mesmo? Nós queremos saber qual foi a movimentação de pessoas ali na quarta estação. Então aqui eu vou deixar uma interrogação, ok? Porque eu sei que saíram da terceira estação 556 pessoas, passaram aqui pela quarta estação e chegaram na quinta estação apenas... Vocês lembram quantas pessoas, crianças? 256 pessoas. Olha lá. Então vejam, a gente sabe quantas pessoas chegou lá na quinta estação e quantas pessoas saíram aqui da terceira estação. Então agora nós precisamos descobrir ali qual foi a movimentação de pessoas ali na quarta estação. Então observe, da terceira estação para a quarta estação saiu o trem com 556 pessoas. Vejam só. Ele passou pela quarta estação, teve uma movimentação de pessoas e chegou ali na quinta estação com 256 pessoas. Muito bem. Essa quantidade aqui, crianças, aumentou ou diminuiu? Isso mesmo, diminuiu. Mas nós sabemos já qual foi a movimentação de pessoas na quarta estação? Não, então vamos pensar aqui com a professora. Para eu descobrir qual foi a movimentação aqui na quarta estação, o que eu preciso descobrir aqui? Qual cálculo que eu vou precisar fazer? Isso mesmo, eu preciso descobrir qual foi a diferença aqui, não é mesmo? Isso! E se eu quero descobrir a diferença de passageiros ali que desceram ou subiram na quarta estação, eu vou fazer uma adição ou uma subtração?
Ótimo, vocês estão muito espertos. Uma subtração. Perfeito, então agora já podemos fazer. Tenho 6, perco 6, vou ficar com nada, muito bem. Tenho 5, perco 5, também vou ficar com nada, 0. Tenho 5, tiro 2, ou 2 para chegar no 5, vejam, 2, 3, 4, 5. 3, muito bem. Olha só, já encontramos a nossa resposta. Então, vou colocar lá na quarta estação. Olha só, crianças, quantos cálculos nós realizamos aqui para encontrar a nossa resposta do nosso problema. Vocês viram como a professora organizou aqui os dados? Porque eram muitas informações. A estratégia que a professora utilizou? Isso mesmo. Muito bem. Então agora, crianças, nós vamos ver lá com a professora a resposta do nosso problema, lá no slide, ok? Muito bem. Muito bem, crianças. Então agora nós viemos aqui para responder a nossa perguntinha. Então vamos ler lá junto com a professora? Qual foi a movimentação de passageiros na quarta estação se o trem chegou na quinta estação com 256 passageiros? Nós já encontramos a nossa resposta. A movimentação na quarta estação foi de 300 passageiros. Muito bem, mas e aí, crianças? Será que isso quer dizer que apenas desceu 300 passageiros ali na quarta estação? Pode ser, não é mesmo? Pode ser que o trem saiu lá da terceira estação, chegou na quarta e apenas desceu 300 passageiros e não subiu nenhum. Mas será que tem mais alguma possibilidade de movimentação ali? Temos! Lembra que a professora mostrou para vocês, leu lá as informações, que o probleminha ele pode trazer várias respostas também? Isso mesmo, então vejam só. Também, quando ele chegou na quarta estação, poderiam ter descido 400 passageiros e ainda ter subido 100 passageiros, que na quinta estação também chegariam 256 passageiros, não é mesmo? Isso mesmo, vejam só como nós temos que pensar em todas as possibilidades. Mas aqui a nossa pergunta não é quantos passageiros desceram, quantos passageiros subiram. Foi somente a movimentação de passageiros que chegou ali na quarta estação, ok? Ótimo! Então agora, crianças, vocês vão pegar essa atividade, olhem aí na telinha, que vocês já pegaram lá na escola de vocês, ok? Muito bem, então a professora vai ler aqui rapidinho com vocês e aí vocês vão ter um tempinho para resolver, ok? Vejam lá, no estoque de um mercado tem 1.790 caixas de refrigerante de uva, guaraná e laranja, sabendo que são 489 caixas de refrigerante de uva e 567 caixas de refrigerante de laranja. Quantas caixas de refrigerante de guaraná tem no estoque do mercado? Então, lembrem aí todas as dicas que a professora passou para vocês e utilizem a estratégia que vocês acharem mais adequada à organização dos dados e das informações, ok? Então, a partir de agora, vocês terão 5 minutinhos para fazer essa atividade e a professora já vem com a solução, certo? Podem começar!
crianças, e aí, conseguiram resolver o probleminha de vocês? Olhem só, hoje a professora trouxe aqui 2 amiguinhos e 2 estratégias diferentes que eles utilizaram para resolver esse probleminha aí que vocês resolveram aí em casa, certo? Muito bem, então esse é o Pedro e essa é a Ana. Então vamos observar aqui com a professora qual foi a estratégia que o Pedro utilizou? Então vejam aqui, crianças, o Pedro, ele organizou as informações da seguinte maneira. Ele sabia que o total de caixas de refrigerante eram 1.790. Então ele colocou aqui que de uva tinha 489, de laranja tinha 567 e de guaraná ele não sabia. Então ele pensou, o que eu preciso fazer para descobrir qual é a quantidade de caixas de guaraná? Ele somou, olhem só, ele somou 489 mais 567 e fez esse cálculo aqui. Conseguiram observar? Vejam, ele resolveu aqui. 567 mais 489 e teve como resultado 1.056. Ótimo! E aí, fizeram assim também? Ótimo! Aí, o que ele fez, crianças? Ele sabia que o total de caixas de refrigerante eram 1.790 e que de uva e laranja tinha 1.056. Então, ele pensou, para eu descobrir a quantidade de guaraná, eu preciso descobrir a diferença entre a quantidade total e a quantidade que eu tenho aqui de uva e laranja juntos. Então, ele fez uma subtração, ele fez 1.790 menos 1.056 e chegou na resposta 734 quando ele fez essa subtração. Então ele descobriu que havia no mercado 734 caixas de refrigerante de guaraná. Muito bem! Agora, crianças, vamos observar aqui o que a Ana fez. Então, vejam só. A Ana, ela também pensou como Pedro, mas ela utilizou outra estratégia de cálculo. Vejam, ela colocou aqui o U para uva, G para guaraná e L para laranja. E fez aqui que o total de todos eles, a soma da caixa de refrigerante de uva, mais guaraná, mais laranja, era 1.790. A Ana, ela pensou, para eu resolver esse cálculo, eu posso resolver utilizando a decomposição, que foi o que vocês já aprenderam aqui com a professora. Então, vejam, ela pegou 489 mais 567, mas ela utilizou a decomposição para realizar esse cálculo. Então, veja, ela colocou 400 mais 80 mais 9, que é o de uva, mais 500 mais 60 mais 7. Muito bem. E o que ela fez? Ela somou centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Muito bem. Então, 400 mais 500, 900. 80 mais 60, 140. E 9 mais 7, 16. Muito bem. Quando chegou aqui novamente, ela pensou, opa, eu preciso decompor novamente. Então, ela repetiu aqui o 90 e decompôs aqui o 140. 100 mais 40. E também decompôs aqui o 16, que é o 10 mais 6. E aí, ela somou novamente. 900 mais 900 mais 100, 1.000. 40 mais 10, 50. E repetiu o 6, que no total deu 1.056, o mesmo resultado que o Pedro. E ela também utilizou a decomposição para fazer a subtração. Então, vejam, ela sabia que no total tinha 1.790 caixas de refrigerante. Então, ela fez aqui 1.000 mais 700 mais 90, menos a quantidade que ela encontrou aqui, que foi 1.000 mais 50 mais 6. Vejam que aqui ficou vazio. Por quê? Porque a centena aqui também está vazia, ok?
Então, ela posicionou unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Muito bem. Então, aqui, aí ela fez a subtração. Aqui ela tinha 6, tinha que perder 6 e não tinha nada. Então, o que ela teve que fazer? Emprestar, trocar aqui, tirar aqui do 90 e emprestar aqui 10. E aqui ficou com 80, ok? Muito bem, então aqui ela ficou com 10 e tirou 6, ficou com 4. Aqui 50 para chegar no 80, 30. Aqui não tinha nada, baixou 700 e perdeu, tinha 1000, perdeu 1000, ficou com 0. E chegou na resposta 734, assim como o Pedro. Ela conseguiu encontrar a mesma resposta utilizando estratégias diferentes de cálculo. Viram só que legal, crianças? Muito bem! Então agora vamos olhar na telinha com a professora, que a professora vai mostrar mais uma estratégia para vocês. Muito bem, crianças, e agora a professora trouxe aqui na telinha para vocês, talvez o cálculo que vocês tenham realizado aí em casa. Então vejam, utilizando a adição e a subtração sem a organização dos dados, sem utilizar estratégias, utilizando somente as operações. E aí, crianças, conseguiram perceber como nós podemos utilizar diferentes estratégias e chegar na mesma resposta? Olha só que legal! Então não tenham medo de arriscar. Pensem, utilizem a estratégia de vocês e aproveitem tudo que vocês estão aprendendo aqui com a professora, ok? E aí chegamos na resposta. Claro que todo problema tem uma resposta, então vejam lá. Nós tínhamos a pergunta: quantas caixas de refrigerante de Guaraná tem no estoque do mercado? Então tá lá, tem no estoque 734 caixas de refrigerante de Guaraná. E aí, crianças, conseguiram chegar nessa resposta? Muito bem, então vejam aí em casa, vejam se vocês acertaram aqui junto com a professora. Se você não acertou, não tem problema, o importante é participar, se esforçar e aprender aí em casa, ok? Muito bem, então vamos relembrar aqui com a professora o que nós aprendemos hoje? Então, nós relembramos as ideias do campo aditivo e realizamos diferentes problemas envolvendo adição e subtração, isso mesmo. E tudo isso para atingir o nosso objetivo, que foi resolver problemas de adição e subtração recorrendo a um procedimento pessoal ou convencional, que a professora mostrou aqui para vocês, que vocês podem utilizar diferentes estratégias e chegar aí na mesma resposta, não é mesmo? Ótimo! Então, crianças, a nossa aula já está chegando ao fim, a professora vai ficando aqui. Um forte beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima aula! Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou o professor Fernando e a gente está aqui para uma aula de arte. Vamos conhecer o nosso tema, então? Então, hoje a gente vai falar sobre arte indígena. No ano passado, se vocês lembrarem, o professor já trabalhou arte indígena com vocês e hoje a gente vai ampliar um pouquinho esse conteúdo. São 2 aulas da unidade 7, a gente está na aula 1 agora, tá? Vamos observar aqui, então, quais materiais vocês vão precisar para essa aula. Então, o professor vai dar um minutinho para vocês separarem esses materiais que eu vou fazer a leitura agora. Vocês vão precisar da atividade, que foi enviada pela escola, lápis de cor, borracha, lápis de escrever, tesoura, cola. É isso, um minutinho aí para vocês separarem os materiais.
Belezinha, então, separaram tudo aí? Então vamos olhar aqui quais são os objetivos da nossa aula. Hoje a gente tem 3 objetivos diferentes. A gente vai conhecer alguns elementos da arte indígena, da cultura indígena, alguns, porque existem muitos, né? A gente também vai conhecer diferentes manifestações artísticas que são aí produzidas pelos povos indígenas. E além disso, a gente vai produzir uma composição visual baseada nos trançados indígenas. Assim como a gente fez ano passado, a gente também falou um pouquinho sobre trançados, mas hoje a gente vai fazer uma outra técnica, tá? Então, a gente vai iniciar aqui falando um pouco sobre os povos indígenas. Quem são os povos indígenas no Brasil? Então vamos acompanhar o texto aí na tela. Povos indígenas. O Brasil é habitado há pelo menos 12 mil anos por povos indígenas, povos nativos. Ao longo do tempo, os povos indígenas passaram por muitas mudanças, deslocaram-se e ocuparam diferentes áreas. Muitos desapareceram e outros grupos surgiram. Então aqui a gente tem 6 informações super importantes sobre os povos indígenas, tá? A gente já viu nesse texto que eles estão aqui no nosso território, né? Que é um território que primariamente foi deles há pelo menos 12 mil anos. Pensa só, o Brasil tem um pouquinho mais de 500 anos de história. Isso quer dizer que os povos indígenas estavam aqui muito antes da colonização dos portugueses. Então a gente vai ver algumas coisas aqui que a gente precisa parar de acreditar a respeito dos povos indígenas, tá? Então, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Aqui já existiam centenas de povos indígenas antes da colonização. Então, se um dia vocês escutarem ou lerem em algum lugar que o Brasil foi descoberto, essa é uma grande mentira, esse é um grande erro, tá? O Brasil, ele foi colonizado, ou seja, os portugueses chegaram aqui e colonizaram a terra dos indígenas, tá? Chamamos os indígenas de povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do país. Por que originário? Porque é original da terra, eles estavam aqui, né? Muitas pessoas em nosso país descendem dos povos indígenas, então pode ser que vocês aí em casa também descendam, né? E tenham aí uma descendência direta com os povos indígenas. É muito comum encontrar pessoas que tenham essa linhagem. A história dos povos indígenas é muito maior do que a história do próprio Brasil, porque a gente já ficou sabendo que eles estão aqui na nossa terra, né? Na terra que era primeiramente deles, né? E de todos nós, na verdade, há pelo menos 12 mil anos. A cultura dos povos indígenas foi e ainda é fortemente afetada como consequência da colonização europeia. Então, pensa só, era mais ou menos assim. Pensa que você está lá na tua casa, tranquilinho, morando no teu espaço, junto com a tua família e tudo mais, e de repente chega alguém e fala assim, esse território não é mais teu, não é mais da tua vivência, você tem que sair daqui que você não manda mais. Foi mais ou menos isso que os portugueses fizeram com os indígenas. Eles chegaram aqui e disseram que o território não era mais deles, que aquela cultura que eles praticavam não era certa, e aí causou vários problemas, né? No Brasil, hoje, existem 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, esse dado aqui mostra pra gente que é muito errado a gente pensar que os povos indígenas são todos iguais. Afinal, são mais aí, no caso, de 200 povos que existem, que habitam no território do Brasil, né? E falam aí mais de 150 línguas. Pensa só, a gente aprende o português como base, né? Todos nós falamos portugueses, mas esses povos falam várias línguas, mais de 100, né? Então isso mostra aí a riqueza e a diversidade desses povos indígenas. Olha uma informação aí na tela, então faz a leitura junto com o professor. Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram, o Brasil tinha uma população entre 3,5 e 5 milhões de indígenas, distribuídos em mais de 1000 etnias. A ocupação portuguesa causou o desaparecimento de centenas de grupos indígenas por doenças, guerras, extermínio, escravidão, expulsão da terra e destruição de suas áreas. Muitos buscaram sobreviver, fugindo para regiões mais afastadas. Então, além de expulsar os indígenas da terra, aconteceu também a escravidão, né? O processo de escravidão dos indígenas. Num primeiro momento, antes, né, do caso de começar a escravidão dos povos africanos. Isso também é algo muito ruim, porque a gente sabe que a escravidão é um trabalho forçado. Essas pessoas viviam, no caso, numa condição muito ruim de vida, né? Então, o que será que é a etnia? O que é a etnia que a gente viu ali, que tinha mais de 1000 etnias? Vamos fazer a leitura da definição de etnia? Etnia significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, a história, os valores, semelhanças físicas, entre outros. Então pensa só, naquela época existia mais de 1000 etnias. E hoje a gente tem um número que se reduz a 250 grupos indígenas. Então houve, no caso, um extermínio, né, dessa cultura, desse povo.
Olha então essa obra que foi pintada em 1900, que retrata mais ou menos como foi ali a situação dos portugueses chegando no território brasileiro. Então a gente consegue enxergar ali, né, no caso, os barcos e os povos nativos, os povos indígenas ali se assustando com aquele pessoal que eles nunca tinham visto, né? E é comum que a gente veja também em alguns livros, em alguns lugares, cenas bonitas que mostram, por exemplo, os portugueses sorridentes perto dos indígenas que também parecem felizes, quando na verdade a situação não foi essa, né? Houve, como o professor já falou, um massacre, um genocídio desse povo. Genocídio no caso é a morte em massa dessas pessoas, tá? Então essa obra aí mostra mais ou menos como foi essa situação aí do falso descobrimento do Brasil, né? Então, as sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si. É muito errado a gente pensar que um indígena é parecido com o outro e todos fazem as mesmas coisas, todos praticam o mesmo tipo de arte, todos se vestem da mesma forma, todos moram, por exemplo, em ocas. Isso não existe, a gente não pode falar isso porque eles são muito diversos. E o indígena, ele não precisa necessariamente morar numa comunidade indígena, porque ser indígena envolve a questão do pertencimento. Então, por exemplo, pode ter uma criança que nasça numa comunidade indígena, mas que queira, por exemplo, aprofundar o estudo, ir para a universidade, morar na cidade. E não é porque ele mora na cidade, né, no local, por exemplo, onde a gente mora, que eles deixam de ser indígenas, porque isso tem a ver com o pertencimento em relação à sua própria cultura. Bom, falando então em identidade, como existem várias identidades indígenas, o professor trouxe aqui uma tela de uma artista indígena chamada Ariçana Pataxó. E essa tela aqui, na verdade não é uma tela, é um instrumento, né? Um tipo de arte que não é uma pintura. A artista pegou ali, no caso, uma ferramenta indígena, onde ela escreve: o que é ser indígena para você? O que é ser índio para você? Né? Então, essa arte ela tem o objetivo de mostrar pra gente, de questionar pra gente os estereótipos que a mídia, que a escola, que os livros constroem a respeito dos povos indígenas. O que é estereótipo? Estereótipos são mais ou menos os estilos que são colocados, né? Como se todo indígena já fosse igual ou algo nesse sentido. Então para e pensa aí um pouquinho, o que você pensa a respeito do indígena? O que você tem em mente? O que vem na cabeça? Será que o que vem na tua cabeça aí quando você pensa em um indígena não é aquilo que as pessoas querem que você acredite que seja? Né? Então, por isso que é muito importante a gente estudar a cultura desses povos para a gente descobrir que eles são muito diversos. Então é muito errado a gente achar que o indígena sempre vai ser do mesmo jeito, né? De uma mesma forma. Então olha o que a artista disse a respeito aí das identidades indígenas. Cada pessoa tem um indígena fictício na cabeça. Essa imagem é construída pelos livros, pelas escolas, pela mídia. Mas nós somos um povo que vive na floresta e também na cidade. É uma diversidade muito grande. É um erro considerar que somos todos iguais. E a gente vai ver então agora a questão da arte, principalmente indígena, né? Que a gente consegue entender um pouquinho sobre cada povo. Então a arte dos povos indígenas. Vamos acompanhar a leitura aí na tela. A arte dos povos indígenas, nos dias de hoje, se torna uma ferramenta que dá visibilidade a um povo que muitos não veem ou não querem ver. Ela é uma forma de expressar a cultura, as reivindicações e de mostrar que esses povos existem e resistem apesar de todas as dificuldades. A gente sabe, por exemplo, que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Onde a vida da comunidade indígena, a vida das pessoas indígenas, ela está sendo muito afetada, né? Pelas políticas, pelos nossos governantes. Então é muito importante que a gente saiba que a arte, né? Que no primeiro momento tinha uma questão mais ligada ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas indígenas, hoje ela supera essa questão. Ela também serve como uma ferramenta para eles mostrarem que eles existem e que eles resistem apesar de tudo que vinha acontecendo, né? Porque a gente pensa assim, lá em 1500 já houve uma grande morte dos povos indígenas, né? Mas isso não parou, isso continua até hoje. Por vários motivos, existem pessoas que não querem que os indígenas continuem existindo. Então por isso que a arte deles hoje também toma aí essa proporção, esse entendimento de que essa função mesmo, né, no caso, divulgar a cultura deles, de dizer que eles estão lá e eles precisam sim de respeito e que eles são muito especiais e precisam ser valorizados. Existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida e aos ritos cotidianos dos diversos povos indígenas. Então uma coisa que é muito importante da gente pensar é que diferente por exemplo, né, as pessoas da cidade, o homem branco no caso, quando se produz arte, sempre tem um objetivo ligado a algo financeiro. Então um artista, por exemplo, ele pinta um quadro e ele vai vender isso, né? Grava uma música e ele também vai buscar um modo de ganhar dinheiro com isso. Ao contrário dos povos
indígenas, né, na sua grande maioria. Eles produzem a arte porque a arte está ligada com a vivência deles. Então a arte tem uma função utilitarista, ou seja, ela precisa ser útil para aquele povo, ela precisa servir para alguma coisa. Não é só para você colocar, por exemplo, um quadro na parede e fazer uma decoração. Para eles isso não existe, né? Eles superam essa ideia de belo, de bonito. Eles querem principalmente que a arte ela tenha uma função, que ela ajude eles no dia a dia. E por isso que nesse sentido é muito pouco comum que existam artistas dentro das comunidades indígenas, né? Geralmente os artistas como, por exemplo, a Arissana Pataxó, que a gente acabou de ver, ela no caso, produz arte, uma arte mais comercial, digamos assim, né? Para aí, no caso, divulgar a cultura do povo dela. Mas lá nas aldeias, os indígenas, eles produzem as suas artes, no caso, para usar no seu dia a dia, né? Não tem nenhum fim financeiro nisso, não envolve dinheiro. E todo mundo lá produz arte, desde pequeno, porque eles entendem que a arte faz parte do cotidiano. Então lá não existe artista, a figura do artista, né? Lá todos são artistas, todos aprendem desde pequenos a produzir as suas próprias artes. Vamos falar então sobre as artes visuais dos povos indígenas? Então, a arte aí visual dos povos indígenas. Acompanhe a leitura com o professor na tela. A arte plumária, a cestaria, a pintura corporal, a cerâmica, a tecelagem e as máscaras são exemplos de artes visuais produzidas por vários povos indígenas. Tais obras artísticas são produzidas para diferentes utilidades. Então, na aula de hoje, a gente vai se concentrar um pouquinho nas artes visuais, né, dos povos indígenas, aquilo que é produzido e que a gente pode observar, né, admirar por meio da nossa capacidade de visão. Então, a arte plumária tem a ver com as penas dos animais que são utilizadas, né, para produzir essa arte. E uma coisa muito bacana, né, quando a gente, por exemplo, olha naquela primeira imagem onde a gente vê ali, no caso, né, um cocar indígena. A um primeiro momento, pode ser que as pessoas pensem que todos os cocares são iguais, que todas as penas utilizadas são iguais, mas na realidade, cada povo, né, as cores que são usadas têm um significado. O próprio pássaro da onde é tirada essa pena também tem uma definição, não é qualquer ave que tira aquela pena. Então tudo isso é muito ritualístico, né? Então por isso que é bem bobagem a gente pensar que eles são todos iguais. A cestaria pode ser que seja muito comum, que vocês já tenham visto, né? Porque muitos povos indígenas acabam tendo que sair das suas comunidades. Também eles não saem porque eles querem, né? Porque o lugar onde eles vivem é muito mais protegido e a gente sabe que muitas pessoas aí agem de forma preconceituosa com os povos indígenas, né? Com as pessoas indígenas. Então, quando eles vêm para a cidade para vender os seus cestos, né? As suas artes, isso quer dizer que eles precisam fazer isso porque está faltando, no caso lá, mantimento ou eles estão sofrendo algum tipo de ataque, né? Como, por exemplo, quando as pessoas defendem, no caso, o desmatamento. Vamos pensar assim. Né? E para desmatar, eles precisam chegar numa área indígena para criar um pasto, digamos, né? Então pensa só, essas pessoas elas têm que acabar fugindo daquele lugar original de onde elas estavam e se obrigar a se adaptar à vida na cidade. Então, eles não têm os mesmos costumes que nós, eles muitas vezes não falam nem a mesma língua, não falam a língua portuguesa, né? E quando eles vêm para cá, eles sofrem um monte de preconceito. Então, quando eles vêm para cá e a gente consegue ver essas cestas, é muito interessante que a gente ajude esses povos, né? Que a gente ajude essas pessoas, porque além de ajudar financeiramente essa pessoa, né? Para que ela consiga sobreviver de uma forma digna, a gente também está contribuindo aí, né? Trazendo para nossa casa um pouquinho da arte deles. Então os cestos são muito comuns. Eu acredito aí que vocês já tenham visto ou que até tenham em casa algum cesto, né? As máscaras também são usadas em rituais, né? Pensa lá que, no caso, a construção da máscara é por meio da arte visual, né? Envolve a pintura, no caso ali, aquela máscara foi feita a partir de madeira, então houve um processo de esculpir a madeira e tudo mais, mas eles usam isso para rituais, então os rituais indígenas se aproximam muito daquilo que a gente entende como teatro, por exemplo, né? Não que eles estejam encenando algo, mas eles têm os ritos deles e todas essas coisas que tem, de certo modo, aí um roteiro que eles seguem, né? Então se aproxima mais ou menos da ideia de teatro. Além disso, existe também a pintura corporal. E é um outro elemento que pode ajudar na identificação do povo, né? Então, por exemplo, eles não saem pintando o rosto de qualquer modo, né? Por exemplo, criam um desenho a partir de uma ideia que vem na cabeça naquele momento. Pelo contrário, essas pinturas têm um significado que as pessoas indígenas vão aprendendo ali com os seus pais, com os seus avós. Então é algo cultural. Cada traço tem um significado, cada traço tem um simbolismo, né? Significa alguma coisa. Por isso que a gente não pode, de maneira alguma, pegar esses símbolos e achar que é fantasia. É muito errado. Até pouco tempo atrás as pessoas se fantasiavam de indígena, até, por exemplo, no Dia do Índio, né?
Era comum que nas escolas acontecesse das professoras, dos professores produzirem cocar, as crianças se fantasiarem e tudo mais, mas na realidade o indígena não é uma fantasia, né? Assim como, por exemplo, um africano também não é. Então a gente precisa respeitar a etnia e entender que tudo tem um significado. Quando a gente se apropria desses símbolos e traz pra gente, a gente tá fazendo aí uma apropriação cultural. É desrespeitoso, por exemplo, você pegar um símbolo indígena e pintar o seu rosto sem que você nem saiba o significado daquilo, né? Então, também a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não entender que a etnia, né, no caso, as características de um povo se tornem aí um instrumento para uma fantasia, por exemplo, numa festa, né? Isso não é algo nem um pouco legal de ser feito. Agora, a gente vai falar sobre os trançados indígenas em específico, que é esse tipo de arte que a gente vai abordar hoje aqui, né, na nossa aula. Então, observe essa imagem aí na tela, onde a gente vê, né, no caso, um indígena, não aparece o rosto dele ali, mas aparece as mãos, né, realizando o trançado. O que é o trançado? Eu aposto aí, né, que vocês já devem ter feito algum tipo de trançado, mas o trançado é algo basicamente que se resume a colocar, por exemplo, uma fita por cima e uma fita por baixo, e assim vai surgindo toda uma composição artística, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto que fala um pouquinho sobre os trançados. Acompanhe a leitura com o professor aí na tela. Os trançados feitos pelos indígenas possuem como matérias-primas as folhas, palmas, cipós, talas e fibras. Os indígenas produzem uma variada gama de peças de vestuário, cestas e redes, além de peneiras e abanos. O desenho que vai estar que vai ser aplicado, né, o grafismo que vai ser aplicado nessa produção artística, como o professor já falou, vai depender de cada povo, porque cada coisa tem um significado. Como eu disse, eles não fazem nada à toa, tudo tem um simbolismo. Pode ser algo que signifique, por exemplo, a união daquele povo, como também pode ser algo que homenageie um elemento da natureza, né? Então a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Nos trabalhos de cestaria, há uma definição bastante clara no estilo do trabalho, de forma que um estudioso da área pode, através de um trabalho em trançado, facilmente identificar a região ou até mesmo que tribo o produziu. Então o professor acabou de explicar isso aqui para vocês, né, que qualquer estudioso aí da cultura indígena vai conseguir identificar a qual povo aquele tipo de trançado pertence, tá? Então vamos dar uma olhadinha ali, por exemplo, nesses trançados dos povos guaranis, tá? Então repara ali, esse tipo de trançado, ele tem um nome, né? Se chama Ipará-Jaxá. E olha o que ele significa. É um padrão de desenho em linhas retas, entrelaçadas, que representa a coletividade do povo. Vocês sabiam disso? Ó, esse trançado aí é bem comum, pode ser que vocês tenham aí alguma cesta em casa com esse tipo de trançado, né? E talvez vocês não tenham sabido ainda o significado disso, mas esse entrelaçado significa a união daquele povo. Vamos ver o próximo aqui então. Ipará-Corá. Padrão que imita os desenhos da pele das cobras. Então olha aí como o professor falou, existem padrões, né, que imitam a pele dos animais, né? No caso, nesse caso aí, é a cobra. E uma coisa muito importante de observar é que eles transformam o padrão em algo geométrico. Na natureza, tudo é orgânico. O que isso significa? Não existe um padrão de linhas retas, como nesse caso aqui, né? E eles transformam aquilo que está na natureza para um padrão, no caso, geométrico, com linhas sempre retas, algo muito bem definido. Vamos ver esse último estilo aqui, então. Ipará-Ixi. É um padrão de desenho que imita o movimento de zigue-zague feito pelas cobras. Então, mais um padrão aí que imita o movimento dos animais. Isso porque a natureza para os povos indígenas é algo muito importante, porque eles vivem e dependem sempre da natureza, né? Bom, então agora chegou a hora em que a gente vai aí produzir uma arte baseada na cultura indígena, né? Baseado no trançado indígena. Então, crianças, vocês receberam aí da escola uma folha de atividade, né? Com esses dois desenhos aqui que a gente vai utilizar para produzir a arte indígena, tá? A nossa produção final vai ficar parecida com essa. Claro que vocês vão ter a liberdade aí de usar as cores que vocês quiserem. O desenho do fundo da folha também vai ser como vocês quiserem, tá? Vai se basear na criatividade. A gente não vai utilizar nenhum símbolo indígena aqui, porque a gente não quer desrespeitar os povos indígenas, né? Os símbolos têm muito significado para eles, então a gente vai criar um padrão diferente, só baseado na ideia deles, né? Então, vou deixar aqui a folha do lado. E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é pintar essas duas formas. Repara que o professor aqui já deixou, né,
as duas formas praticamente prontas. Eu vou só concluir a pintura desse aqui para vocês verem, tá? Eu vou escolher uma cor aleatória aqui, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Aqui o professor usou um padrão, ó. Vou voltar aqui para vocês observarem. Então as cores, elas seguem mais ou menos uma sequência. Começa aqui numa cor mais forte e vai transitando até uma cor mais clara. Mas isso vocês vão fazer caso vocês queiram. Nesse outro trabalho aqui, o professor já escolheu várias cores, né? Tá tudo colorido aqui. Então, vamos pintar aqui. Depois que terminar a aula, obviamente, vocês vão ter tempo para fazer isso com bastante calma. Mas só lembrar que na pintura, né, a gente precisa sempre ter bastante cuidado para não passar os limites, deixar tudo bem pintadinho. Tem que lembrar sempre que o lápis de cor branco, por exemplo, ele tem uma função bastante importante na pintura, né? Tem muita gente que acha que o lápis branco não serve para nada, mas vocês estão vendo aqui que o professor não está pintando muito forte, está ficando vários buraquinhos na pintura. Então, já vou mostrar o que o branco vai fazer aqui quando a gente passar ele por cima. Então, vou pintar aqui, vou pintar rapidinho, vocês vão fazer com bastante calma aí em casa. Vocês podem pintar mais forte, mais fraco, pode ser com giz também, não precisa ser com lápis de cor. Pode criar desenhos aqui também, dentro de cada espaço. O importante é que vocês utilizem uma cor para cada um, cada tirinha aqui, na verdade, né? Para poder dar um colorido bonito aí. Então, vou terminar de pintar aqui. Lembra sempre de pintar sempre na mesma direção, né? Claro que próximo das partes onde tem o contorno, você precisa sempre alterar a posição do lápis para poder não ultrapassar o espaço. Aqui eu fiz como se fosse um arco aqui em cima, mas nesse caso também vocês podem pintar inteiro, como se fosse ali. Então, esse trançado que a gente vai fazer, ele vai simular ali no caso um coração, né? Por que o coração? Porque o coração representa a vida. E hoje, os povos indígenas, eles basicamente lutam para continuar sobrevivendo, né? Porque a gente sabe que a história do Brasil é uma história aí que é totalmente influenciada, ou melhor, construída a partir do genocídio dos povos indígenas, da escravidão dos povos africanos. Então a gente tem uma história muito triste, no caso de escravidão, de mortes, né? Então a gente precisa sempre defender que os povos consigam viver de forma tranquila e sem grandes preconceitos, né? Sem que eles sejam atacados. Então aqui, ó, tem vários buraquinhos no meio da minha pintura. Eu vou pintar o lápis branco só para mostrar para vocês mais ou menos o que acontece. Quando a gente passa o branco, ele sela a cor. Então ele vai tapando aqui, ó, todos os buraquinhos. A cor vai ficar num tom um pouquinho mais claro, obviamente, mas mesmo assim ele vai ajudando a melhorar. Eu não vou fazer inteiro aqui porque o professor não tem muito tempo. A nossa aula é curtinha, mas aí em casa, depois que acabar todas as aulas do dia, vocês vão fazer com bastante tranquilidade, tá? Então, o branco serve para tapar os buraquinhos. Depois de realizar a pintura, vocês vão recortar como o professor fez aqui, tá? Então, recorto com bastante tranquilidade. Se tiver dificuldade, pede ajuda de um adulto. E além de cortar em volta, a gente precisa também cortar as tirinhas aqui das fitas para a gente conseguir fazer um entrelaçado. Lembra lá que os povos indígenas, obviamente, não usam papel, não usam lápis de cor. Esse tipo de material é um material que a gente utiliza. Eles utilizam materiais da natureza, elementos da natureza, né? Folhas, cipós, fibras. Então, por isso que a gente está só se baseando no que eles fazem. A gente não está fazendo exatamente como eles fazem. Então, corta aqui nessas linhas, até chegar ali na linha que está na horizontal. E aqui a última. E aí, esse vai ser um momento em que vocês vão ter que... Talvez não fique tão claro para vocês como tem que fazer. Mas ó, repara, se a gente colocar um perto do outro, a gente já vai ver um coração aqui, vocês estão vendo? Então, aqui a gente começa fazendo aquela ideia que o professor falou, do trançado, que é... Vamos começar aqui pelo grande, né? O amarelo. Então, se ele tá por cima do outro amarelo, eu deixo o roxo aqui por cima. E assim a gente vai fazendo em cima, embaixo, em cima, embaixo. Então aqui e aqui por último. E assim a gente vai fazendo até que todo o nosso trançado ele aconteça. Repara aqui, ó, que o professor não cortou até o fim, então eu não estou conseguindo fazer o encaixe aqui, ó.
Então, caso vocês também não consigam, precisa voltar com a tesoura e cortar. Agora eu vou dar uma pausa, vou fazer todo o trançado e a gente vai voltar já com o trabalho pronto. Bom, crianças, então tá aqui, ó, quase pronto. Claro que vocês vão ter que ajustar bem, puxar mais pra cima, ajustar as fitinhas para que elas fiquem bem organizadas. Esse aqui é um trabalho que exige paciência, né? Então pensa só um indígena fazendo isso numa cesta. Então vejam só o quanto o trabalho deles é complexo e é tão bonito, né? Então depois de fazer todo o entrelaçado, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, e na fitinha do lado o contrário, né? Se essa aqui começa por cima, a da lateral vai começar por baixo e assim por diante. Depois disso vocês vão passar cola, vão colar tudo bem bonitinho. Vão colocar no centro do caderno de desenho de vocês ou da folha de sulfite, isso vai dependendo do que vocês receberam da escola. E depois disso, vocês vão fazer como o professor fez. Pode criar aí um desenho. No caso aqui, eu utilizei um grafismo também, né? Como eu falei, aqui nada é copiado de um povo indígena, é tudo criado. Então aqui eu utilizei formas geométricas, mas vocês podem fazer, por exemplo, o desenho de uma natureza, ou aquilo que vocês acharem mais legal. Ou quem sabe até desenhar um trançado aqui atrás, né? E no caso eu colei aqui uma fita para fazer a margem. Caso vocês não tenham fita colorida, faz com lápis de cor, mas é importante que sempre fazer a margem, porque a margem delimita o espaço do nosso trabalho, né? Então é assim que tem que ficar o trabalho e que vocês vão levar lá para a escola, para os professores de vocês verem. Então agora a gente já está chegando no final da aula, a gente vai voltar para a tela. Legal, não esquece de caprichar bastante nessa atividade para ela ficar bem bonita e usar bastante cores. Vocês podem também, inclusive, utilizar cores que são mais comuns, né, utilizadas pelos povos indígenas, como, por exemplo, as cores que remetem à terra, o vermelho, o bordô, né, no caso, o marrom, o preto, que são essas cores que são tiradas de elementos da natureza, né? Então, capricha aí e faz um trabalho bem bacana. Vamos olhar se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos? Então, acompanha a leitura com o professor aí na tela. A gente conheceu alguns elementos da cultura indígena? Sim, a gente viu várias coisas importantes sobre a cultura dos indígenas e o principal, que a gente precisa sempre respeitar muito essa cultura. A gente conheceu diferentes manifestações artísticas visuais dos povos indígenas? Sim, a gente viu lá que muitos povos, né, é comum que eles criem cestas, que eles tenham lá, no caso, as plumagens, a arte plumária, no caso dos cocares, dos adereços do corpo e tudo mais. Também as máscaras, a cerâmica, entre outros tipos de arte. Como eu falei, existem muitos povos indígenas, né? Existem muitas etnias de povos indígenas. Então, isso significa que existem muito mais tipos de arte, não são só essas. E a gente também produziu uma composição visual baseada nos trançados indígenas? Sim, como eu falei, baseado, não é cópia, porque é desrespeitoso copiar símbolos indígenas sem que se saiba o significado deles, né? Então agora, para finalizar a nossa aula, então aí, ó, parabéns para vocês que fizeram tudo bem bonitinho, tudo bem certinho, tá? Então, para finalizar, a gente vai fazer a leitura de uma frase aí de um indígena, que ele diz um pouquinho sobre o que os indígenas querem hoje, o que eles, na verdade, quiseram desde sempre, né? Então, a gente consegue enxergar aí do lado a figura de uma mulher indígena, no caso com uma bandeira do Brasil, cheia de cores vermelhas. O vermelho ali, no caso, representa o sangue indígena que sempre foi derramado, né, por diferentes motivos, mas principalmente por motivos financeiros, né? Os povos indígenas, eles são muito afetados pela questão da economia, querem tirar eles da terra para poder desmatar a floresta e criar aí plantações para, né, enfim, por vários motivos. Então vamos ver o que esse homem indígena disse, né? Nós queremos que a floresta permaneça como é. Queremos viver nela com boa saúde e que continuem a viver nela os espíritos, a caça e os peixes. Cultivamos apenas as plantas que nos alimentam, não queremos fábricas, nem buracos na terra, nem rios sujos. Queremos que a floresta permaneça silenciosa, que o céu continue claro, que a escuridão da noite caia e que se possam ver as estrelas. Então os indígenas não querem nada daquilo que a gente quer. Eles querem viver em paz no lugar deles, sem que eles sejam atacados e mortos e incomodados, como sempre foram durante toda a história da existência do Brasil, né? Desde a colonização. Então nunca se esqueçam que a arte é a expressão mais bela da humanidade e a arte indígena conta muito da história desses povos. Então um beijo, um abraço, se cuidem e não esqueçam de fazer atividade com muito capricho, tá? Tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos contar para vocês uma história deste livro aqui. Este livro é o Relicário de Histórias. Olha que livro lindo!
É um livro escrito por contadores de histórias. Vocês já imaginaram, assim, uma pessoa que conta histórias, de repente escrever histórias? Então, essa semana nós estamos conversando muito sobre os autores locais aqui de Ponta Grossa. E por isso eu trouxe esse livro para vocês. E acreditem, se quiserem, mas aqui nesse livro tem uma história que é minha, que eu escrevi em homenagem à minha mamãe. Mas não essa história que eu vou ler hoje. Eu prometo para vocês que eu vou ler o livro inteiro para vocês. Mas a história selecionada hoje é a história da professora Ana Cláudia Oliveira. Vamos ver que história é essa? Olha lá. Gelatina vermelha? Capaz! De Ana Cláudia Oliveira. Todo domingo era tradição lá em casa ter sobremesa. E naquele domingo de maio não foi diferente. Já no sábado, minha mãe fez gelatina. Não lembro o sabor, só a cor. Vermelha. Poucos eram os que tinham geladeira, então o preparo das sobremesas acontecia na véspera. Recordo que minha avó sugeriu que por cima da gelatina fosse colocado doce de leite. Leite condensado cozido na panela de pressão era a moda do momento. Naquele tempo, os pães, bolos e sobremesas eram em sua maioria caseiros e feitos antecipadamente, porque se de repente alguma visita chegasse, ninguém faria feio. Nesse domingo, quem apareceu lá em casa foi a Maria e o que eu sabia dela é que ela era conhecida da avó da minha mãe, lá do Guavirova, e que tinha muitos filhos. Desde pequena tive uma queda por doces e minha mãe, sabendo desse meu fraco, me chamou num canto e mostrando a sobremesa disse assim, sussurrando: Cláudia, a mãe fez a gelatina para a gente comer depois do almoço, mas como a Maria chegou com aquela filharada, não tem sobremesa para todo mundo. Então, depois que eles forem embora, a mãe te dá. Tudo bem? Entendeu? Eu, mais que depressa, concordei e fui brincar. Mas, como criança é um ser que tem um tempo diferente dos adultos, não demorou muito para eu voltar. Puxei a minha mãe pela saia e cochichei no ouvido dela. Mãe, já dá para comer gelatina? Não, a Maria não foi embora ainda. Ai, e que horas que ela vai? Às 4h, Cláudia. A Maria vai embora às 4h e você vai brincar, vai. Eu fui. Brinquei e brinquei, mas a vontade de comer gelatina vermelha gritava dentro de mim. Não me dava paz, um verdadeiro tormento. Então, voltei atrás da minha mãe, só que dessa vez a descrição me abandonou e da porta já fui gritando: Ô mãe, já é 4h para Maria ir embora e a senhora me dá a gelatina? Depois disso, silêncio. Olha, se eu comi a tal da gelatina vermelha, eu não sei, não lembro. Mas o que eu nunca esqueci foi a cara da minha avó e da minha mãe me fuzilando com os olhos e uma delas dizendo bem sem graça: essa menina tem cada ideia de jirico. Maria, da onde que ela inventou isso? Gelatina? Ai, aqui em casa. Capaz.
E aí, gostaram da história da prof. Ana Cláudia? Olha lá, eu coloquei uma foto da nossa autora, que é a professora Ana Cláudia Gomes de Oliveira, que trabalha lá no Itaiacoca. Olhem que linda que a professora Ana Cláudia é. É uma professora, contadora de histórias e autora, né? Nesse livro tão lindo que é o Relicário. E aí, vamos fazer a nossa atividade oral? Vamos ver? Olha lá! Vamos interpretar a história? Qual foi a sobremesa que a mãe da Ana Cláudia fez para o domingo? E aí? Qual a sobremesa? Lembram? É o título da nossa história. Olha lá! Gelatina vermelha com doce de leite cozido na panela de pressão. Ai, a minha mamãe fazia isso também. Cozinhava o doce de leite na panela de pressão e fazia bolo. E aí? Qual a nossa próxima atividade? Por que a mãe da Ana não serviu a gelatina enquanto a Maria estava em casa? Por que vocês acham que ela não serviu essa gelatina, essa sobremesa? Vamos ver? Porque ela tinha muitos filhos e não teria como dividir a gelatina para todos, né? E não dava, a gelatina era muito pouco, né? E aí? Na sua casa, qual é a sobremesa favorita que vocês comem aí? Ah? E aí? Vamos ver? Ah, agora vocês têm que responder. Pergunta para a mamãe, pergunta para o papai. Isso mesmo, na minha casa, a sobremesa favorita é uma sobremesa de abacaxi com nata que a minha irmã faz pra mim. E aí? Conversa? Me conta? Hein? E pirilim pim pim, essa nossa aula e essa nossa história chegaram ao fim. Um beijo grande e até a próxima!